Vamos estender a nossa mão. Podemos orar juntos aqui. Mais uma vez, Pai, te agradecemos pela vinda do teu servo, Senhor. Tu estás usando para nos levar a sermos melhores pastores do teu rebanho. E como precisamos disso, Senhor. Que bom que tu és o nosso grande guia de Israel, aquele que já guiava o teu povo naquele tempo. E todos estamos submissos agora a ti, Jesus, nosso supremo pastor. Amém. Amém. Pedindo que nos ajude também a cooperar contigo nessa grande obra. Amém. Porque tu nos chamaste de cooperadores com Deus. E que privilégio que nós temos de cooperar com aquele que disse: eu edificarei a minha igreja. Muito obrigado, Senhor. Que não falte mais uma vez a tua unção sobre teu servo. Amém. Que abençoamos mais uma vez em nome de Jesus. Te agradecendo por esse precioso ensino. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Muito bom dia. Que o Senhor seja conosco nesta manhã, cuidando do nosso coração. Amém, amados? O Senhor é bom. E em todo o tempo, Ele é bom. Graças a Deus. Amados, eu gostaria de tocar em alguns pontos, antes de entrar no centro daquilo que quero comentar com vocês hoje. Quero falar um pouco hoje, tentar aprofundar no tema pastoreando pastores. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria tocar em alguns pontos, assim, só de passagem, ou como gosta de dizer o Ion, en passant. Como eu falei ontem, eu entendo que nós tiramos o barco da água para dar uma raspada no casco. Não somente de forma pessoal, mas também a gente como congregação. Normalmente, e talvez todas as vezes que eu viajo, vou visitar uma outra congregação, eu volto para casa pensando, o que é que aqueles irmãos estão fazendo que nós precisaríamos fazer na nossa congregação local? O que que esses irmãos estão fazendo e que está lhes trazendo problemas e que nós precisamos cortar na nossa congregação? Então, de uma certa forma, nesse estaleiro está também a nossa congregação. Me compreendem, não? Então, quando a gente tira o barco, a gente não faz só de uma forma individual, a gente também faz de uma forma que vai alcançar a congregação. E em cima desse pensamento, dessa abordagem, queria comentar com vocês um pouco sobre a questão das gerações. Esse tema das gerações seria uma palavra à parte que nós tomaríamos aí pelo menos umas duas reuniões dessas aqui que tivemos, porque é um assunto extremamente sério, extremamente importante. Eu comentei com vocês, assim, de passagem, que a maior parte dos avivamentos que aconteceram na igreja, se não todos, eles se perderam na terceira geração, normalmente a terceira geração, que a gente se dedicou à segunda, mas não prestou atenção na terceira. E uma coisa que nós precisamos também tomar extremo cuidado é que nós não podemos ficar só
no âmbito do ensino aos discípulos, mas nós precisamos ensiná-los a ensinar. Não sei se eu me faço compreender. Quantas vezes os discípulos dizem assim: eu sei o que falar, mas eu não sei como verbalizar. Eu tenho a palavra, está aqui, mas eu não sei como colocar. Isso não somente em termos de vocábulos, não somente em termos de uma palavra que se perdeu na sua mente, mas até em um esquema, até um caminho para ensinar. Então eu creio que a gente precisa se dedicar a esse ponto de ensinar, mas ensinar a ensinar. E aí Deus vai lhe dar os caminhos para a gente resolver esse problema, resolver esse, vamos dizer, esse gargalo. Correto? Talvez estar com os discípulos que estão ensinando, estar com eles ali, tirar o manto de mestre e calçar as sandálias da humildade, como disse um personagem, e sentar ali do lado e incentivar a pessoa a falar. Eu sei que para eles vai ser um pouco complicado, porque a gente está ali. Mas, de alguma forma, a gente criar espaço e ambiente para esses discípulos ensinar para os seus discípulos, com a gente perto, para observar e falar: olha, querido, tá bom aqui, é assim mesmo, vamos por esse caminho. Ou então você fala: olha, eu no seu lugar faria assim, eu tenho a impressão que se você usar... Ô irmão, obrigado, hein? Poxa vida. Desculpa, gente. Talvez assim, você falar para ele: olha, querido, tem um material bom nessa área, pega, lê isso aqui, dando dicas para as pessoas. Entende? Então, esse é um item, a gente preocupar com a terceira geração e talvez a quarta geração. Quando Paulo fala a Timóteo, e se Deus permitir a gente vai tocar nesse tema na segunda parte, ele diz: o que de minha parte ouvistes? Uma versão fala assim, outra versão fala assim: o que ouviste de mim no meio de muitas testemunhas, ensina a homens idôneos para que ensine a outros. Se você contar aí, dependendo, se a gente entender que o que ouviste de mim através, se a gente entender que Timóteo ouviu de homens que ouviram Paulo, são 5 gerações. Paulo, outros, Timóteo, homens fiéis e outros. 5 gerações. Se a gente entender que Paulo falou com Timóteo no meio de um grupo, aí são 4, mas são 4. Então nós precisamos ter assim essa visão geracional, porque o nosso Deus, ele é geracional. A sua bênção é para 1000 gerações. Nós nem vivemos 1000 gerações ainda, nós como humanidade. Mas você vê o alcance. Então, alguém que orou aqui hoje, que Deus nos dê, nos ensine a olhar como Deus olha, essa é uma das coisas que nós precisamos aprender. Olhar para a terceira e quarta geração. Eu estava comentando aqui com a Tocar hoje de manhã, antes da gente estar nesse tempo, que nós temos uma geração aí, e por favor, compreenda se você estiver sendo citado aí, sem que eu pense somente em você, mas nós perdemos uma geração. A geração dos 45 anos, por aí, ao redor de 45 anos, a gente perdeu. É um pessoal muito bom, é um pessoal que não dá muito trabalho, ou não dá trabalho, mas não dá fruto. São bons, são dizimistas, e assim eu digo, talvez com pessimismo, e nem pessimismo nem otimismo são maneiras da gente olhar, mas a gente tem que ver como Deus vê, porque pessimismo e otimismo é visão humana.
Então, vê como Deus vê, mas assim, sendo um pouco pessimista, eu tenho receio, ou quase certeza, que essa geração do pessoal dos 45 anos, a gente perdeu. Tem uma geração agora aí do pessoal dos 30, que essa está pressionando a de 45, e esse pessoal está entre nós e eles. E tem uma turminha aí dos 15, que está vindo com fogo todo, mas não sei que fogo. Então a gente precisa olhar as gerações. A promessa do derramamento do Espírito Santo é sobre gerações. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o que aconteceria? Os vossos velhos teriam sonhos. E os vossos jovens? O que significa? Ainda que a gente use o termo sonho como algo de futuro, mas sonho sempre se relaciona ao passado. Você só sonha com coisa que aconteceu. Porque se você sonhar com alguma coisa que vem, isso é profecia. Mas sonho está relacionado com coisas que você viveu, com preocupações que você teve, com histórias, correto? E visão é o que diz respeito ao futuro. Ou seja, é a experiência e a aventura, é a força e a sabedoria, caminhando juntas, é o arco e a flecha. Uma igreja normal é aquela igreja que os mais velhos estão atrás dos mais novos, dizendo: esse é o caminho, andai nele. E os mais velhos assim, incentivando os mais novos a prosseguir. Quando os jovens saem sem a experiência, eles se perdem. E se tiver só velho, é museu. É só lembrar a história, mas não muda o futuro. Então nós precisamos aprender a conectar essas gerações. Precisamos trazer os jovens mais perto da gente. Eu tenho pregado muito sobre essa questão de gerações, e a gente usa a expressão de passar a tocha, né, ou o bastão. Passar o bastão eu acho que é melhor. Passar a tocha eu não gosto não, porque eu não vou dar minha tocha para ninguém. E se quiser me alcançar, vai ter que correr. Eu não vou diminuir meu passo para ninguém me pegar, não. Mas eu tenho que criar um vácuo para puxá-los comigo. Eu espero estar sendo compreendido. Não departamentalize as gerações, criando portas, estanques que não permitam comunicação e vivência. Talvez a gente não tenha força para pular com os jovens, mas a gente tem força para estar na festa. Amanhã vai ter um aniversário lá de 2 jovens lá em Cascavel, e eu estava vendo a lista de quem ia participar. Está lá a esposa de Alcione, que não é uma mulher de idosa, e está minha esposa. Está lá junto. Mas não é assim, amados. Uma casa normal não é aquela casa que os avós, os filhos e os netos convivem. Nós, os avós, não somos uma segunda instância onde os netos recorrem nas horas do aperto? Um menino ligou pela casa uma vez e falou assim: ô vó, vem aqui bater na minha mãe, porque minha mãe não quer deixar eu vestir a camisola de princesa. Ela quer que eu ponha pijama. E vó, você já viu algum dia uma princesa de pijama? Ela recorreu a uma instância superior. E a minha esposa falou para ela assim: olha, você não pode desobedecer. Você é uma princesinha. Então, assim, põe o pijama e a camisola por cima. Ela falou: ah, vó, vou fazer isso. Pois é, ué, mas
A gente não está aqui para isso, amados. Para ser um suporte, para ser um apoio, para ser um impulso para essa meninada aí que vai pôr Jesus no trono. Que Deus nos ajude. Amém. Força e experiência. Aventura e sabedoria. Essas duas coisas têm que andar junto. Amém. Os velhos olhando para trás, tirando experiência, dando para os jovens olhando para frente, e com aquela força toda, e a gente junto com eles. Uma outra coisa que eu quero desafiar os irmãos é a gente redescobrir o papel das nossas esposas nesse tempo. A gente tem uma facilidade enorme de cair em extremismos. Vamos nos lembrar que quando o Senhor falou de esposa para nós, Ele falou de ajudadora, auxiliadora, idônea. Não confundir com osciladora e dona. Não confunda. É auxiliadora. Lembremos-nos que quando o Senhor falou de auxiliadora, não havia roupa, não havia fogão, não havia prato. Era auxiliadora no ministério. No ministério. Qual é o extremo? Ou a gente coloca a mulher no governo, que não é o caso nosso, ou a gente coloca a mulher dentro de casa. Qual é o equilíbrio? Amados, nós temos predicados, nós temos qualidades que a mulher não tem. E a mulher tem qualidades que nós não temos. O homem é a visão profética. Nós vamos comprar uma casa daqui a 10 anos, vamos juntar dinheiro para isso, vamos nos esforçar para isso. A mulher fala assim, tudo bem, mas as crianças estão sem sapato hoje. É o profético e o pastoral. A mulher não é um apêndice que mexeu, corta, joga fora. Ela não é um apêndice, ela é auxiliadora. E o papel delas do nosso lado é fundamental. Eu estou falando tudo isso, amados, e vocês têm toda a liberdade de não concordar. Mas eu queria pedir que pelo menos você pensasse. Pelo menos pensasse. Se Deus me deu a minha esposa para andar comigo no ministério, ela precisa andar aqui do meu lado. Eu não entendo que eu tenho que levar minha esposa para a reunião de presbitério. Está transmitindo aí, não? Minha mulher tem 1,50 m, mas é grande. Muito pastoral. Fala, Jamê, você já pensou nisso? Você já pensou em fulano? Que tal se fizesse isso? Aí um dia ela estava tão forte que eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te ordenar presbítera e você assume, e eu vou ser auxiliador teu. Ela, não, nem isso não. Mas eu preciso ouvir. Porque ela tem uma visão pastoral. Nós precisamos ouvir. Uma segunda questão dentro desse tema, que a unidade de um presbitério pode ser, vamos dizer, animada pelo convívio das nossas esposas. Eu tenho visto, amados, em muitos presbitérios, que quando as mulheres não são amigas, a tendência dos homens também é ser um pouco, como é que eu diria, uma relação fria. Quando as mulheres são amigas, elas nos empurram para o relacionamento.
Então nós precisamos criar condições para elas serem amigas. Não é para reunir, para discutir a vida da igreja, não. Não é isso, para ser amigas. E muitas vezes chegar para nós e falar assim, olha, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo tal coisa. Elas veem também, elas têm o Espírito Santo. Que a gente não caia em nenhum extremo, de colocá-las no governo ou anulá-las. Que Deus nos ajude. Auxiliadora idônea, esse termo, essa ideia, está lá no Salmo 46, é a mesma palavra. O Senhor é meu ajudador e meu refúgio. Essa expressão está dentro de auxiliadora idônea. Você pode olhar na língua hebraica, se você entende, e que você vai ver que são expressões similares. Refúgio e socorro, auxiliadora idônea. Auxiliar fala realmente de ajudar, de cooperar. E a palavra idoneidade não significa a questão moral. Idoneidade significa aquela pessoa que tem todas as capacidades para executar o seu serviço. É isso que significa a palavra idoneidade. Normalmente pensa idoneidade como assim uma qualidade do caráter, mas é mais do que isso. Fala de capacidade de cumprir um serviço. Então, se Deus nos deu uma esposa que é auxiliadora idônea, a gente precisa pedir a graça de Deus para descobrir o papel delas. Afinal, amados, se nós estamos trabalhando com a igreja como família, é ridículo, né, para não dizer outras coisas, é ridículo não contar com o serviço delas. Pessoas me perguntam, Jamê, você crê no ministério feminino? Claro que eu creio. Você crê na mulher no governo da igreja? Claro que eu não creio. Eu não creio. Eu já passei por várias experiências em que mulheres estavam no governo, que eu ajudei essas mulheres a gente descobrir os homens e elas foram chegando no seu lugar. Várias situações. Mas a coisa tem que ser na sabedoria do Espírito Santo, com muita paciência. Amém, amados? Eu não estou pedindo que você concorde. Eu estou pedindo que você pense sobre isso. Pense sobre isso. Um terceiro ponto, ou quarto ponto, eu já não sei mais que ponto é urgente que descobramos quais são os nossos filhos no rebanho. Isso, amados, é fundamental. Quem são aquelas pessoas que Deus me deu como filhos? Para esses, nós vamos dar o melhor do nosso tempo e o melhor do nosso coração, ensinando-os a servir aos mais novos. E estando perto para corrigir os exageros, corrigir as faltas, mas descobrir e estar mais perto deles, incentivando as suas vidas. Num discipulado efetivo, num discipulado relacional e não um discipulado de apostila. Lembrando, amados, que ser discípulo não é ter matérias na cabeça. Ser discípulo é um estilo de vida. É um estilo de vida. Como eu falei ontem, a gente usa apostila, a gente usa livros, que são apoio para o trabalho que a gente faz com as vidas. Eu uso uma figura, é o seguinte, a figura eu nunca vi minha esposa sentada com as minhas filhas, com a apostila na mão, ensinando a guardar meias nas gavetas. Agora, eu já vi minha esposa pegando a gaveta, jogando as meias em cima da cama, falou assim, agora vamos arrumar. Essas aqui e essas aqui. Está escrito, não ensinando a guardar, e o que é que ela está falando, fazendo? Ela está ensinando a guardar meias. Agora, às vezes a gente quer pegar uma apostila
e dizer, bom, meia tal, gaveta número tal. Não funciona a apostila nesse caso. O trabalho do discipulado ele tem que ser mais vivencial, mais relacional do que institucional. Amém, amados? E o último ponto desses, como é que eu diria, sugestões de pensamentos, liberar mais o espírito profético entre nós. Isso que nós ouvimos aqui agora, quando o Sérgio veio aqui à frente, nós precisamos fazer isso constantemente com nossos discípulos. Trazer um ambiente profético para o nosso tempo de discipulado. Andar mais nos dons. Falar mais em línguas estranhas. Aleluia. Você vai dizer assim, mas língua estranha é o menos importante. Vamos dizer que seja. Mas você não sobe numa escada a partir do 2º degrau. A palavra diz assim, procure os melhores dons. A gente acha que se tem melhor dom, então tem pior. Não tem a ver com escala de qualidade. Tem a ver com o momento que você está vivendo, com o aproveitamento daquilo que está fazendo naquela hora. O melhor dom, primeiro, é aquele que é operado pelo amor de Deus e aquele que é operado no momento específico necessário. Esse é o melhor dom. Não está falando de qualificação. Porque a gente tem isso. Não, esse dom é melhor do que aquele. Que coisa, não é por aí não. Usar mais os dons no trabalho com os discípulos. Você sabe de que é que eu me lembrei? Quando o patriarca lá chama os 12 filhos e põe a mão na cabeça de cada um e vai abençoando. Correto? Nós temos que praticar isso. E eu estava com uma situação com um rapaz que precisava casar. Não é que precisava, assim, nesse sentido. Tá, eu acho que vocês entenderam. Assim, ele estava no tempo, mas não conseguia porque ele estava querendo comprar uma casa. E estava assim em luta, eu quero casar, mas eu gostaria de ter uma casa. Falei, então tá, vem aqui. Pus a mão na cabeça dele e falei, eu quero te abençoar, que essa semana Deus vai te dar casa. Naquela semana Deus deu a casa. Nós temos que ser mais proféticos, mais espirituais nesse sentido. E não foi uma vez só, não. Não foi uma vez só. Chegou um casal lá em casa, neto, ele é filho de um discípulo, então é um neto. E o casalzinho estava assim, orando a Deus por um filho, e queria um filho. Isso era o mês de novembro, mais ou menos. Aí eu chamei os dois e falei assim, eu quero um bisneto, e vocês dêem um jeito para até Márcio engravidar. E Márcio eles engravidaram. Não é assim, amados? Ou não é? Tem que ser. A gente tem que ser mais ousado, mais espiritual, abrindo espaço na vida deles para o profético acontecer. Eu posso contar para vocês aqui diversas situações. Amém? Trazemos o relacionamento mais para o carismático. Nós precisamos dos dons. Como eu falei ontem, os dons são a nossa caixinha de ferramenta no pastorado. Amém? Amém no sentido que vocês ouviram ou amém no sentido que concordaram? Ou amém para eu mudar de assunto? Isso. Eu vou mandar a relação dos conselhos ontem. Eu vou mandar para o Ion, que é o e-mail que eu tenho mais direto aqui. E aí o Ion dá um jeito de fazer chegar para vocês. Amados, leia comigo Atos capítulo 20, versículo 28.
Isso. Então, hoje nós vamos entrar no tema, né? Só hoje. Tudo até aqui foi introdução. A introdução mais longa do livro Guinness. Atos capítulo 20 é um texto que mexe muito comigo, Atos 20, porque Paulo chega em Mileto, ele está indo embora com a consciência muito clara que ele não veria mais aqueles irmãos. E aí eu me coloco no lugar de Paulo para dizer, meu Deus, o que Paulo sentiu? Dizendo assim, estou vendo os irmãos e não vou ver mais. Então, para mim, é um texto assim que expressa muita compaixão. Quando eu vejo aquele homem dizendo, olha, eu fiz isso com vocês, eu fiz isso. E aí, ele chama os presbíteros, versículo 17, da igreja de Éfeso, os anciãos. E quando eles chegam, Paulo descreve o que ele fez naquele tempo, anunciando o conselho de Deus, ou todo o conselho de Deus, todos os dias fazendo isso, não é? Sempre aproveitando a oportunidade para ensinar. Mas, quando chega lá no verso 29 e no verso 30, eu creio assim que o grau de tristeza de Paulo chegou ao máximo. Versículo 29 e versículo 30. O que diz aí na sua Bíblia? Ele diz, porque eu sei, olha que coisa terrível, eu sei que depois da minha partida entrarão no vosso meio lobos cruéis, outra versão fala de lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Meu Deus do céu, Paulo sabendo que ia acontecer, sem poder fazer nada. Que dor terrível no coração desse homem, que tristeza no coração dele. Então esse, como eu falei antes, esse foi um ataque externo. Pessoas entrariam para destruir o rebanho. Mas esse não foi o pior ataque. O pior ataque é o que está no 30. Mesmo dentre vós se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Esse é o pior ataque, é o ataque interno. Vocês concordam, não? Porque receber ataque de fora é uma coisa, mas quando o ataque é interno, ele causa mais dano, ele causa mais desgraça. O que fazer para resolver isso? O que fazer para impedir que isso acontecesse? Versículo 28. Interessante que esse é um problema que começou com a solução. O que diz o versículo 28? Atendei por vós e pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja, ou apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Amados, aqui está uma das coisas mais importantes que nós, como presbíteros, precisamos fazer: cuidar do presbítero que está do nosso lado. Eu aprendi, amados, que a Escritura, ela não pode ser mudada. Nem uma vírgula, ela não pode ser mudada. E o texto aqui fala, atendei por vós e pelo rebanho. Isso significa que olhar para o rebanho vem depois de eu olhar para o presbítero que está do meu lado. Isso não é só uma questão de português, mas é uma questão estratégica.
Porque se eu cuido do pastor que está do meu lado, e ele é bem cuidado, o rebanho vai ser cuidado. O problema nosso é quando a gente passa por cima da necessidade de um colega do nosso lado, um cooperador que está do nosso lado, e vamos para a ovelha. Esse é um problema. Então, por uma questão de inteligência, nós precisamos olhar para a pessoa que está do nosso lado e dedicar o primeiro tempo nosso para estar com esses irmãos. Essa é a primeira responsabilidade nossa como presbíteros. Aí eu pergunto, e você não precisa me responder, como é que está o seu pastorado em relação aos presbíteros que andam com você? Você visita? Você ora com eles? Você procura saber a situação? Nós vamos voltar a esse ponto. Mas eu queria ler com você alguns textos que mostram algumas situações de pastores na Bíblia. E o primeiro seria pastores feridos. É o primeiro tipo, é a primeira menção, não a primeira menção da Escritura, mas a primeira menção que eu trago aqui. Zacarias, capítulo 13, verso 7, diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor, e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Zacarias 13, 7. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Se a gente tiver ainda na mente a lembrança de Ezequiel, quando ele fala de fraca, doente, traumatizada, dispersa e perdida, e depois, quando fala que o Senhor estará no meio das suas ovelhas dispersas, a gente tem que entender aqui, então, que não é um rebanho que foi embora, mas é um rebanho que está próximo, mas não está unido. Reunido não significa unido. Eu acho que a gente já aprendeu isso. Reunido não significa unido. Significa reunido só. E você pode juntar num ambiente pessoas de muitos partidos políticos, mas são partidos. Eu digo que se partido fosse bom, não era partido, era inteiro, não é? Então você pode juntar numa convenção política muitos partidos, mas são partidos. Também você pode reunir no mesmo lugar muitos cristãos dispersos. E aqui no caso, qual foi a causa da dispersão? Pastores feridos. Nós precisamos estar atrás de pastores que são feridos e curá-los. Deixa eu contar para vocês a minha experiência para chegar nisso. Já fazem mais, talvez 48 anos que eu tenho me dedicado a estar com pastores. Eu não sei como é o nome desse ministério, não me preocupo, eu só quero fazer. E por quê? Eu fui enviado para trabalhar numa congregação que foi o meu primeiro pastorado mesmo, quando eu assumi uma congregação, e naquele tempo era tomar posse, né? A gente tomava posse de igreja, né? E aí eu descobri que eu não só tomei posse, como fui jogado no poço. Então eu fui empossado e empossado. E a denominação, ela tinha na sua estrutura um pastor que era tutor de pastores jovens. E eu brinquei com os irmãos hoje, dizendo que assim como Papai Noel nunca me visitou, esse tutor também nunca chegou lá em casa, nem pela chaminé, nem... Nunca, nunca. E a congregação tinha uma história muito interessante, porque era uma congregação formada por irmãos
que vieram da Presbiteriana do Brasil, da Assembleia de Deus e do Brasil para Cristo. No salão de reunião, esses 3 grupos sentavam separadamente. E eu, aos 22 para 23 anos, jogado nesse lugar. Desculpa, colocado nesse lugar. Vocês calculam, se vocês quiserem calcular, o que acontecia lá. Era um que dizia assim, olha a filha do fulano, olha como é que está vestida. E o outro falando assim, aquele que diz que fala em língua, olha o tamanho da língua dele. Eu não estou exagerando. Eu não estou exagerando. Não sabia o que fazer, perdido, noites e noites dormia chorando de desespero, porque não sabia o que fazer, não estou exagerando. Porque a gente queria fazer um bom trabalho, mas não sabia o que fazer. 2 anos e meio, eu saí de lá. E saí assim, mas eu vou falar exatamente o que eu falei para Deus. Falei, Senhor, não me chame mais para pastorear, porque eu não vou. Não foi uma oração, foi um aviso. Não me chame, eu não vou. Acabou. E fomos. É mais que Jonas. Fui trabalhar na Mercedes-Benz em São Caetano, em São Bernardo do Campo, tendo um bom emprego, um bom salário. E eu participava da congregação de onde minha esposa tinha saído, estava lá, ajudava o presbitério, pregava de vez em quando, saía de casa às 7 da manhã, 5 da tarde, estava lá, assim, uma vida muito boa, tranquila, reconstruindo a nossa vida. A gente tinha vindo de Manaus, do interior do Amazonas, passamos por esse pastorado, chegamos ali. Um belo dia, o irmão chega lá em São Caetano, e junto com um amigo comum, ele veio me convidar para pregar na congregação dele, que estava sem pastor. E esse amigo, brincando, falou assim, Jamê, ele não veio convidar você para pregar, ele quer que você vá pastorear. Amados, eu dei um riso sarcástico. E falei, nunca mais eu posso ir lá pregar, mas não vamos conversar esse negócio de pastoreio, eu não quero mais. Cheguei em casa, falei para minha esposa, olha, o irmão fulano está aí e parece que ele quer que a gente vá lá pastorear. Minha esposa, mas você não aceitou, né? Eu falei, não, isso acabou, não tem mais isso na vida da gente, não. Tem um texto em Jeremias que diz que o Senhor me enganou e enganado fiquei. Foi o que ele fez. Eu fui lá e preguei, tempo bom, gostoso. Aí falaram, Jamê, você não pode votar no mês que vem? Eu falei, posso. Eu não queria um compromisso, mas eu posso. Fui lá. Jamê, você não pode votar daqui a 15 dias? Em nenhum momento Deus brigou comigo. Deus nos atrai com cordas humanas. Foi. Depois, outra semana, chegou um dia que eu estava apaixonado. Chegou um dia que eu falei, Deus do céu, os irmãos estão sozinhos. Meu Deus do céu. Aí falei, Deus, eu estou disposto a voltar. Mas eu só volto no dia que a minha esposa falar com alegria que ela quer voltar. E isso durou 1 ano. 1 ano depois, a gente estava voltando dessa cidade para a nossa casa. E ela falou, já meu esposo precisa da gente. Vamos mudar para cá? Aquela semana eu arrumei a mudança e a gente mudou para lá. Deixamos o emprego, deixamos as coisas lá e fomos para lá. E aí, eu comecei a pensar,
Por que que o meu coração se endureceu tanto para o ministério? O que que aconteceu? E não foi outra coisa senão a solidão. A palavra diz que não é bom que o homem esteja só. E a gente pensa só em casamento. Mas quando o Senhor falou que não é bom que o homem esteja só, é que o homem não esteja só. Casa, arranja um amigo, vive em comunhão, faz tudo o que precisar para você não andar só. É isso que ele está dizendo. É porque a gente só pensa em questão de mulher, né? Ah, eu estou só, vou casar. Tá, mas você pode ser casado e só. No ministério. E aí, eu tomei uma decisão no meu coração. Falei, eu nunca vou deixar um pastor sozinho, se eu puder ajudar. Nunca. Foi a decisão que eu tomei e que direcionou a minha vida para isso. Então hoje eu faço isso. Por uma questão assim de não querer que outro sofra o que eu sofri. E meus amados, quantos pastores feridos eu tenho encontrado? Quantos pastores? Mais de 7.000 pastores deixam o ministério por ano. Muitos pastores se suicidando. Quando chegou quando eu soube, eu vou citar nome aqui porque é público, quando eu soube que o Caio Fábio caiu em pecado, foi para mim um desastre, porque Deus estava levantando aquele homem, que era aceito em todos os segmentos da igreja, e Deus estava levantando ele como uma voz profética no Brasil. Eu conheci o Caio, preguei em alguns momentos com ele, conheci a família dele em Manaus, e quando eu soube daquilo, para mim foi um baque muito grande. E naquele dia, me ocorreram duas coisas. Se o Caio teve esse problema, quem sou eu para não ter? Eu preciso me cuidar mais. Eu preciso me cuidar mais. A minha resistência é mais ou menos igual à resistência da casca do ovo. Se a minha resistência é essa, eu tenho que me cuidar mais. Eu não posso me expor. Eu não posso facilitar. E a segunda coisa que me veio, se eu não fiz nada para impedir que o meu irmão caísse, eu não tenho direito nenhum de criticá-lo. Eu não tenho direito. Se eu tivesse feito alguma coisa e ele caísse, ainda assim eu não tinha direito de criticar. Eu não posso não ter ajudado e dizer, olha, você viu como ele fez? Não. Porque a palavra diz que eu preciso atender pelo presbítero que está do meu lado. Lembrando, amados, de algo que nós falamos no começo desse tempo, que a igreja do Senhor na cidade é uma só. E eu sou responsável pelos pastores daquela cidade. Claro que tem gente ali que não compreende assim. Tem gente que não compreende. Aconteceu uma situação comigo, em Jundiaí. Eu sou um dos fundadores do Conselho de Pastores de Jundiaí. Isso lá nos idos de 70, perto de 80, sou um dos fundadores. E era um conselho que tinha pessoas assim de todos os matizes, vamos usar essa expressão. E tinha um irmão lá que era um negócio contra a renovação. Sempre crítico, sempre falando mal. Um dia, ele diz assim, olhando para mim, essa tal de renovação acabou até com os gideões na cidade, olhando para mim. Não dá para discutir.
não fui discutir com ele. Mas eu comecei a visitá-lo. Ia na casa dele, mandava algumas coisas para ele ler, coisas que eu sabia que ele ia concordar, né? Não ia mandar coisas que ele não ia concordar. Fui me aproximando dele. Teve um dia que houve eleição no Conselho de Pastores, e eu fui indicado para a presidência. Como eu não entendo que esse é o meu chamado, eu indiquei ele, porque ele tinha assim uma capacidade de administrar muito boa. Aí ele falou diante de todo mundo: eu só aceito ser presidente se o Jamê aceitar cuidar de mim. Mas foi um trabalho. Quando eu fui convidado para assumir uma outra congregação ali perto assim, 2 cidades ligadas, eu falei: eu preciso de um conselho de alguém, eu preciso conversar com alguém. Falei: a quem eu vou perguntar? Eu aprendi lá com a história, eu sempre confundo, Absalão, que consultou os coleguinhas dele, Absalão, consultou assim a patotinha dele, né? Roboão. Eu sempre me lembro. Então eu aprendi o seguinte: não pergunte para quem concorda com você. Não peça conselho com quem pensa igual a você. Peça conselho a quem não pensa igual a você. É um desafio, né? E eu falei: a quem eu peço conselho aqui na cidade? Aí eu fui na casa de um pastor de idade, que naquela época eu não estava na idade dele, hoje eu estou, e assim, completamente diferente de mim. Ele era pastor de uma igreja batista tradicional, assim, bem tradicional. Eu cheguei na casa dele, bati na porta. Ele abriu, já achou estranho. O que é que essa peça está fazendo aqui, né? Aí eu entrei, falei: meu irmão, queria conversar com você, porque eu estou numa situação aí, queria lhe ouvir. Aí falei para ele: meu querido, eu recebi esse convite, assim, 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 eu estou fazendo isso, assim, assim, assim. Ele ouviu e me deu um conselho, que não foi alguma coisa para aquele momento, mas foi um conselho que se transformou num princípio de vida para mim. Ele falou assim: Jamê, se você pode ajudar, você deve ajudar. Se você pode, você deve. Eu tomei isso como princípio. Então, se eu posso, eu devo. Se eu não posso, eu não devo. Isso para mim deu uma linha para eu atuar. E quem era esse homem? Muito completamente diferente de mim. Então, você percebe que em 2 momentos houve um clima, ou uma oportunidade de pastoreio, de aconselhamento. Nós precisamos nos abrir para ver a graça de Deus na vida das pessoas. Precisamos nos abrir para reconhecer Deus na vida das pessoas. Ah, mas ele não pensa comigo, como eu penso. Eu vou te fazer uma pergunta assim bem íntima. Sua esposa pensa igual a você em tudo? Então, e você não convive com ela? Você não fez um acordo de andar com ela? E não é por isso que você anda? Se eu fosse, por acaso, consultar um conselheiro matrimonial a respeito de mim e da minha esposa, o conselho era: num caso, vocês são muito diferentes. E continuamos diferentes. Mas nós vamos fazer 50 anos de casados agora em setembro. E parece que vai dar certo. Não tenha medo da diferença. Não tenha medo da diferença. Mas deixa eu voltar ao ponto aqui. Atendei por vós e pelo rebanho, sobre o qual o Senhor constituiu bispos. Eu estou em Cascavel desde o dia 9 de janeiro desse ano, depois de 42 anos em Jundiaí. Mais ou menos 8 anos atrás,
eu entendi que eu precisava sair de Jundiaí, ter uma experiência nova de ministério. E tem uns homens que eu ajudei na formação deles e que hoje, via de regra, eu me submeto a eles. Quando a gente fica mais velho, os filhos mandam na gente, né? É assim ou não? Vocês podem preparar que os meninos vão. Eles já assumiram o ministério de cuidar do pai, né? Nossa, eu já tive cada experiência, minhas filhas assim me chamando, pai, não faz assim, pai, é por ali e tal. Eu falo, sim senhora, sim senhora. Mas eu cheguei para esses irmãos e falei, gente, eu estou entendendo que estou precisando sair de Jundiaí, que está na hora e tal. O que é que vocês acham? Eles falaram, não. Falei, tá bom. Esperei 1 ano. Sentei com eles no ano seguinte. Falei, então, gente, eu queria conversar sobre aquele tema da minha saída de Jundiaí. O que eles falaram? Não. No 6º ano, eu ia com um trunfo muito grande. Minha esposa havia entendido que tinha chegado a hora. Eu falei, agora eu quero ver o que eles vão dizer. Aí eles chegaram, falaram assim, Ramê, pode ser que esteja na hora, mas é melhor não. Tá bom? No ano seguinte, 2018, eles falaram, está na hora. Só que você precisa construir a sua saída com o presbitério em Jundiaí. Falei, agora que a coisa empacou mesmo. Agora que eu não saio mesmo. Aí sentei com eles. Eles falaram, Jamê, nós vamos mudar a sua função. Ao invés de você ficar cuidando do dia a dia da congregação conosco, você assume um trabalho de nos aconselhar e se afaste do dia a dia. Cumpri isso em 2018, 2019 eu cumpri isso. Em novembro de 2020, nós estamos em 21. Numa terça-feira, dia da reunião do presbitério, eu falei, chega, acabou, terminou o tempo. Aí falei para minha esposa, hoje eu vou trazer aquele assunto para o presbitério. Aí ela falou assim, e se eles falar que não está na hora, o que é que você faz? Eu espero. Aí eu cheguei lá, gente, eu creio que chegou na hora. O que é que vocês me dizem? Amados, todos unanimemente disseram que chegou a hora. Eu até fiquei assustado, falei, meu Deus, será que ele estava esperando eu falar só para dizer? Era muita unanimidade. Mas foi o tempo de Deus. E amados, eu não ouso fazer qualquer coisa sem que os meus companheiros estejam comigo. Aí eu chego em Cascavel, tem lá um pessoal novo, um deles está aqui. Cheguei lá para ele e falei assim, olha, eu não vim aqui para pastorear, não vim aqui para isso, vim aqui para estar com vocês, para ser uma ovelha entre vocês. E eles falaram assim, você está pensando errado, e já começaram a mandar em mim. Falei, não é possível. Mas está escrito, né, quando você era novo, você ia para onde você queria, mas quando chegou a ser velho, você vai ser cingido e levado para onde você não quer. Então, vamos voltar. Toda essa experiência lá no meu passado me ensinou a olhar para pastores feridos e estar junto deles. A palavra fala também, amados, de pastores, eu coloquei o nome aqui, não sei se é o melhor, tá? Pastores degenerados. O que é um pastor degenerado? É esse que foi transformado e agora está traindo o rebanho para si. Você vai encontrar histórias de homens muito bons, de homens sérios, de homens honestos,
Mas de uma hora para outra parece que muda a lua e vira lobisomem. Aí você fala, o que aconteceu com fulano? Será que foi alguma coisa essa noite que aconteceu com a esposa dele, alguma coisa? Não é, amados. Ninguém muda de uma hora para outra. Ninguém chega de manhã numa segunda-feira e fala, hoje eu vou adulterar. Não é assim. São pequenos desvios, pequenas concessões que vão acontecendo na vida da pessoa e no princípio são imperceptíveis. E se você não estiver muito perto da pessoa, você não vai perceber. Você não vai perceber que ele está se transformando. Você não vai perceber quando a motivação dele vai mudando. Tem um livro excelente para pastores que quem me sugeriu foi o Márcio Valadão. O nome do livro é O Mito da Grama Mais Verde. Eu não sei quantos já leram esse livro. Ele já não está publicado há muitos anos, mas você pode achar aí no sebo, estante virtual. Eu estou orando, viu, Azaf? Eu estou orando para a gente publicar esse livro. Que o autor morreu, a esposa dele vendeu para uma editora, vendeu para outra, para a Zondervan. E aí o irmão que foi garimpar para mim, disse que perdeu a rota, a linha que estava pesquisando. É o melhor livro que eu já li até hoje a respeito de adultério no ministério, é as causas, como não cair e como levantar a pessoa que caiu. O livro é muito bom, é muito bom. E uma coisa que o livro diz é que um adultério não acontece de uma hora para outra. Ele diz, por exemplo, que uma criança que não aprendeu o valor do não, essa criança está sendo preparada para não negar-se a si mesmo qualquer desejo que tenha. Então são sementes do adultério que estão lá. Então eu preciso estar perto da pessoa para ver quando ela, por exemplo, começa a comparar a sua esposa com as irmãs da congregação. Entendeu? Encontra com a irmãzinha na reunião, cheirando a Natura, Boticário. Aí chega em casa e encontra a irmã lá com um perfumezinho de cebola. Você entende? De alho. E vai começando as comparações. Isso aí é queda livre para adultério. É queda livre. Mas eu preciso estar perto do casal. Você precisa estar perto de mim para ver como é que eu trato minha esposa. Porque se o meu irmão cair, eu vou sofrer. A igreja vai sofrer. Então eu tenho que estar junto e não permitir que o meu irmão seja um degenerado. Que ele passe por esse processo. Sofonias capítulo 3, verso 1 a verso 4, eu não vou ler, vou só citar aqui. Ele fala de príncipes que são leões rugidores, juízes que são lobos no cair da noite, profetas que são levianos e sacerdotes que profanam o altar. Esses homens não eram assim. Senão não seriam profetas, juízes, sacerdotes. Sofonias capítulo 3. Cantares, capítulo 5, verso 7 de Cantares, fala dos guardas que bateram na noiva. Ora, os guardas estavam ali para guardar a noiva. E, amados, muitas vezes a noiva é ferida pelos seus próprios pastores. Próximo ponto, pastores mercenários. No nosso vernáculo, no nosso linguajar, mercenário já é ruim de cara. Mas o mercenário dos tempos bíblicos eram homens que eram profissionais no ministério, ou no pastoreio.
O rebanho crescia, o dono não podia cuidar de todas as ovelhas, então contratava alguém que sabia fazer, e eles sabiam fazer. Agora, o mercenário tinha uma característica: ele não dava vida pelas ovelhas. Quando o lobo vinha, ele falava assim: uma ovelha não vale a minha vida. E ó, ia embora. De uma certa forma, a aparição do lobo mostra quem a gente é. Me compreenderam, não? A manifestação do lobo manifesta também o mercenário que há em mim, ou o pastor que há em mim. Então, são irmãos que fazem o trabalho muito bem feito, mas quando vira o lobo, ele fala: não, eu não quero isso não. São irmãos que não aprenderam o sacrifício do ministério, que não entenderam que o ministério causa dores, e é assim mesmo, não dá para mudar isso. São pastores que olham para o ministério como uma fonte de lucro, que buscam fazer aquilo que lhes parece bem e não o que agrada ao Senhor. O próximo são pastores abandonados. Paulo diz que na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Ninguém. Pastores abandonados. Pastores solitários. Tem um texto em João capítulo 5, versos 6 e 7, quando Jesus conversa com aquele coxo ali na porta ali perto do tanque de Betesda, que ele fala uma coisa que me choca sempre que eu leio. Jesus chega para aquele homem e pergunta: o que está acontecendo, o que ele está fazendo? E aí o homem conta para ele que de vez em quando um anjo vinha e agitava a água, e aquele que fosse colocado na água seria curado. E ele diz assim: porém eu não tenho ninguém. Meu Deus, que frase terrível. Que frase terrível. E quantas vezes, amados, você encontra pastores que dizem assim: eu não tenho ninguém que me ponha na água, que traga cura, não tenho ninguém. Normalmente, quando a gente fala isso, a tendência nossa é dizer assim: será que eu tenho alguém? Eu não gostaria que você pensasse assim. Eu gostaria que você pensasse assim: será que eu tenho deixado alguém sem alguém do seu lado? Normalmente a gente pensa na gente: puxa vida, não tem ninguém, ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Não é isso que eu quero que a gente pense. O que eu gostaria que a gente pensasse é assim: há pessoas do meu lado que são solitárias. Há pessoas do meu lado que não tem quem lhes coloque na água. Graças a Deus, amados, existe um outro tipo de pastor, que é pastor cuidado. Se tem esse lado da moeda, eu não tenho ninguém, graças a Deus tem um outro lado da moeda. Você lembra do paralítico que foi levado por 4 doidos para Jesus curar? Gente, como é que um grupo de homens daquele pode pegar uma cama, subir no telhado de uma casa que não é sua, destelhar tudo e baixar um paralítico no meio da reunião? É um bando de loucos, mas loucos de amor pelo paralítico. Você tem um bando de louco do seu lado que faz qualquer coisa, paga qualquer mico por sua causa? Você é louco o suficiente para pagar mico, para gastar, para investir, para fazer o que for preciso para que a pessoa seja cuidada? Ou será que nós somos do outro grupo lá, que deixa a pessoa dizer: eu não tenho ninguém? Agora, você sabe qual é o ridículo dessa história? Que o nome do tanque era Betesda, que significa Casa da Misericórdia.
Meu Jesus, como é que alguém na casa da misericórdia pode ficar sozinho? Amados, isso é uma parábola. Isso é uma parábola. Porque a casa da misericórdia é a igreja. Como é que alguém na igreja pode se sentir só? Mas, amados, tem gente que se sente só. Tem gente que está solitário. Uma outra situação são os pastores cuidados. Eu vou só citar isso aqui para a gente dar um intervalo. Pastores cuidados. E sabe de onde eu vou? É lá em Samuel. Quando Davi estava fugindo com os 400 homens. Lembra não? E qual era a graça de Davi? De onde Deus tirou ele? Davi era pastor. Davi era pastor. Quando ele chega naquele lugar e ele encontra os pastores, o que é que Davi faz? Chega perto. Ele e os 400. Acontece um fato, é que a comida que Davi tinha trazido acabou. Então ele, assim muito tranquilamente, manda pedir a Nabal que ceda comida para eles. Aí alguém vai lá. E o que é que Nabal faz? Ele diz, eu não vou dar comida para vagabundo. Esse é o termo original. Esse pessoal que fica rodando por aí, agora vem comer de graça aqui, eu não vou ajudar. Isso chega no ouvido de Davi. E Davi se enfurece. O homenzinho lá cresce. Ele fala, não matar esse infiel, não matar esse infeliz. Nisso, um dos pastores corre lá para Abigail. Você lembra da frase daquele homem? Diz assim, esses homens serviram de muro ao nosso redor. E nós não perdemos nada enquanto eles estiveram conosco. Será que perder ovelha não pode ser uma indicação que falta muro? Será que não é indicação que falta pessoas ao nosso redor? E o que é que ele faz? Ele conta isso para Abigail, dá esse testemunho. A Abigail, ela fala, não, vamos dar um jeito. E aqui é uma história fantástica. A fala dessa mulher merece uma análise assim. Ela chega para Davi e diz assim, Davi, esse homem é isso. Ele é igual ao seu nome, filho de Belial. E você, Davi, você é um príncipe de Deus. Ele, quando morrer, vai ser espalhado como a palha. Você, quando morrer, você vai ser atado ao feixe dos que temem ao Senhor. Ou seja, Davi, não desça desse lugar. Não se iguale. Davi gosta tanto do conselho que leva ela para casa, né? Sim. Claro. Mas a história de Abigail é outra história, não é do momento, não. Mas me impacta o testemunho daquele pastor. Temos muro ao nosso redor. Pergunta foi, você tem muro ao seu redor? Mas a pergunta que eu preciso responder, eu sou muro ao redor das pessoas? Que o Senhor nos ajude. Nós vamos dar um tempo? Vem, por favor, tocar. Eu queria que nós pudéssemos agradecer como pastores que estamos juntos. Já foi agradecido, mas assim, queria dar uma salva de palmas pelo Senhor ter enviado o Jamé, ele ter atendido, e a glória não é dele,
né? Porque todos nós somos chamados para aquilo que o Senhor nos preparou e somos servos inúteis se fizermos isso. Mas a nossa gratidão, como a gente não pode assim todo mundo abraçar e aquela coisa, né? Eu queria ter o privilégio de abraçar em nome de vocês e uma salva de palmas para o Senhor. Eu sei que Jamê não é movido a elogios, né? Mas queremos realmente transmitir oficialmente a gratidão nossa do Presbitério de Porto Alegre, porque fomos nós que o convidamos e ele atendeu tão prontamente e com todo esse carinho conosco. Creio que Jamê, que acho que faz tempo que não anda entre nós, e isso também foi resgatado, né? E nós louvamos ao Senhor pela sua igreja, pelos seus dons dados para a igreja, e o Jamê dado à igreja de Jesus. Glória a Deus. O Senhor te abençoe. Bom retorno. Abraço nosso para a congregação lá. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Como eu falei no primeiro dia, a gente esteve muito junto em muitos momentos. Mas o que acontece é que a gente não se vê um dia, não se vê 2 dias, não se vê 3 anos, não se vê 30 e poucos anos. E eu estava comentando assim com o Thelma e com o Ismael, né? Ontem na casa de Asaf, foi um tempo muito, 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 muito precioso. E eles usaram a expressão, tempo de resgate. E eu comentava com eles aqui, né, assim, querendo que eles concordassem comigo, né, que o Thelma falasse assim, é verdade, eu mesmo muito tempo. Ele falou, você andou muito longe. Eu estava procurando um cúmplice, mas foi uma honra para mim, gente, uma honra muito, muito, muito grande. Eu louvo a Deus por estar aqui. Eu devo muito a esse povo, devo muito. Mas eu queria terminar essa parte, que nós estamos falando de pastoreando pastores. E são duas partes, alguém que pastoreia e alguém que é pastoreado. E para ser pastoreado, a gente precisa de algumas poucas qualidades ou atitudes. A primeira delas, a gente precisa ter um coração e um caráter de ovelha. Meu avô criava ovelha e cabrito, viu, Eric? E as ovelhas têm um caráter muito interessante, que você põe ela no curral, no outro dia você vai lá, ela está lá. Cabrito, eles sempre estão onde você não pensa que eles estavam. Ele aumentava as varas do curral e eles davam um jeito de passar. Quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, ele se reconhece ovelha. E um dano terrível no ministério é quando a gente esquece que a gente é ovelha. A gente continua ovelha, amados. Você é ovelha. Nunca se esqueça disso. A ovelha é um animal gregário, ou seja, ela precisa viver em grupo, em rebanho. A ovelha, ela não tem esse caráter de andar sozinho.
Quando a ovelha anda sozinha, está acontecendo algum problema nela, alguma doença, alguma coisa está acontecendo. Então não ande sozinho. E quando você sentir no seu coração assim, acho que eu vou me afastar um pouco, vou dar um tempo, tal, toma cuidado que você está com problema. Às vezes a gente fala assim, não, vou me afastar da igreja, porque essa igreja é muito complicada, esse povo é muito complicado. Amado, dá uma análise aí, porque tem alguma coisa no coração. Amém? Tem alguma coisa no coração. Caráter de ovelha. Para a gente ser pastoreado, a gente precisa experimentar um sentimento de incapacidade. Eu estava comentando uma vez com os irmãos e dizia para eles que unidade é para gente fracassada. Porque pessoas que estão na crista da onda não gostam de unidade. Mas quando você perde, você fracassa, você busca ajuda. Só quando você sente que está afogando, é que você aceita a boia. E aí você não analisa se a boia é de cortiça, se a boia é de nylon, você agarra a boia. E talvez Deus está deixando você afundar pela terceira vez, para você descobrir que precisa da boia. Um sentimento de incapacidade me faz procurar os irmãos. Quando o texto de João for uma revelação para mim, que sem ele nada posso fazer, quando isso for uma revelação, aí eu me aproximo de pessoas buscando ajuda. E uma terceira coisa é que nós precisamos ter uma disposição para ser guiados. E quando a gente é novo, a gente acha que dá para fazer sozinho. Que você tem muitas ideias, muitos planos, e você quer fazer, e os outros juntos atrapalham. Eu tenho conhecido pessoas assim, olha, eu tenho uma visão de Deus, eu tenho um projeto de Deus, mas o pessoal que anda comigo não tem a visão. E aí quebra a cara. Quebra a cara. Vocês conhecem casos assim, não? Sim ou não? A gente conhece muitos casos de pessoas que achavam que tinha a visão. Mas e a visão de Deus é a gente andar junto. Essa é a visão do Senhor. A palavra diz que andarão dois juntos e não vê entre eles acordo. Eu achava que esse acordo a gente ia aqui fazendo na medida que concordasse. Não é assim. O acordo a gente faz no começo da conversa. Quando um casal resolve fazer um acordo, o acordo é de andar junto, não obstante o que possa ocorrer. Estão me compreendendo, amados? A gente só anda junto se fizer um acordo de andar junto. Esse é o acordo. Se nós não fizermos esse acordo de andar junto, qualquer situação vai nos dividir. Não foi assim no seu casamento? Eu faço um acordo para andar com essa mulher e vou andar. Não importa a situação. E uma coisa extremamente importante num presbitério é ter um coração perdoador. Existe um tipo de perdão que eu chamo de perdão pré-pago. É bíblico, viu, gente? Lá está escrito na Bíblia não como perdão pré-pago. Lá está escrito como 70 vezes 7. O que é 70 vezes 7? É perdão pré-pago. É. Que quando a pessoa vem e faz alguma coisa contra você, ela já está perdoada. E a palavra diz que a gente tem que perdoar da mesma forma que Jesus nos perdoou. E quando foi que ele nos perdoou? Quando o cordeiro foi morto. E quando é que o cordeiro foi morto? Antes da fundação do mundo, ou seja, o perdão veio antes da gente, veio antes do pecado, veio antes do arrependimento. Ou não foi? Eu nem existia, eu nem havia pecado, não havia arrependido, e a gente quer que a pessoa se arrependa para depois eu perdoar. Não, mas o perdão, ele é anterior ao pecado. Ou seja, é eu ter um coração perdoador para andar com a pessoa, sabendo que ela tem um crédito comigo. E que crédito é esse? 490 vezes por dia. O perdão, ele cancela o passado e asfalta o futuro. Ele prepara o caminho para a gente andar.
E num presbitério, amados, e a gente muitas vezes é o mais velho no presbitério e vê os meninos fazendo coisa que a gente não concorda e tem que perdoar. Tem que perdoar. Quando os meninos falam assim, não, mas não é desse jeito que nós vamos fazer, eu vou fazer desse jeito aqui. E você escuta e amém. Como eu disse antes, pecar não, hipótese nenhuma. Mas jeitos diferentes de fazer. O perdão, o presbitério e o casamento só se mantém com perdão. Amém? Só se mantém com perdão. O perdão, ele sustenta a relação. E o Dietrich Bonhoeffer, numa das suas cartas, para uma sobrinha dele, se não me engano, que ali ia se casar, ele falou que o amor não sustenta o relacionamento, é o relacionamento que sustenta o amor. A aliança. Amém, queridos? Pensa nisso, por favor. E outra coisa que eu diria a vocês, existem duas instituições que nos levam assim para a cruz com uma forma fantástica. Uma é o casamento, o outro é o presbitério. Então os presbíteros casados sabem que tem duas áreas aí que ajudam você a chegar na cruz primeiro. Porque no casamento você é obrigado a conviver com diferença, amando o diferente. E no presbitério é exatamente a mesma coisa. Então são as duas instituições que são caminho para a cruz. Você não quer ser crucificado, você não quer passar por isso, nem case, nem ande em presbitério. Coração disposto a ser guiado. Se deixe ser guiado. Quando a palavra fala de Jesus Cristo, foi que ele foi como ovelha conduzida ao matador. Lembra disso? Não? E ele nunca reclamou. Ovelha muda, conduzida ao matador. É o tipo de coisa que a gente não quer. Paulo disse assim, com mais boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando mais, seja menos amado. Mas essa é a proposta. Esse é o caminho da cruz. E nós precisamos aprender a andar em presbitério, porque ali está o padrão da igreja andar. Nós não podemos falar de unidade no meio da igreja, se não há unidade no presbitério. E o primeiro nível de unidade é o meu coração com Deus. Eu, Jamê, preciso ter o meu coração uno com Deus. O segundo nível de unidade, o meu coração tem que ser uno com a minha esposa. Terceiro nível de unidade, eu tenho que ter o coração uno com o presbitério. E aí, por fim, a igreja. Eu tenho que ter o meu coração íntegro. Unidade com Deus fala de integridade de coração. Eu tenho que ter integridade. Integridade fala de falta de rachadura. Falta de quebradura. Ser íntegro com minha esposa e ser íntegro com o presbitério. Necessidade de ter um coração que se deixe ensinar, um coração que se deixe ser repreendido quando necessário. Quantas vezes, amados, a gente precisa ser corrigido por alguma coisa errada que a gente faz ou que fala? A gente que fala muito tem uma maior possibilidade de errar. Sim ou não? Quem mais fala é o que mais erra. Então, na medida que eu estou falando com vocês aqui, eu estou perguntando aos pastores, escuta, tem alguma coisa que eu falei que precisa retificar? Graças a Deus até agora não. Eu espero que continue assim depois da minha partida. E se eu falhar alguma coisa que não concorda com eles aqui, eu tenho a obrigação de chegar diante de vocês e falar, gente, o que eu falei não é válido. O que é válido é que os pastores falaram aqui. Então eu preciso ter esse coração de ser repreendido quando for o caso. Amém? Não foi assim que aconteceu com Davi? Quando o Natã, o profeta, chegou para ele e falou o quê? Você é o cara. Não foi? Você é o cara que pecou. Não foi isso?
Você é esse cara. Você é esse cara. E nós precisamos de gente que tenha coragem de chegar para nós e falar assim, você fez isso de errado. E você tem que baixar a cabeça, assim é verdade. E se por acaso você não tem convicção do erro, fica quieto, vai diante de Deus. Há muitos anos atrás, eu li um folheto, e eu tenho esse folheto, eu transcrevi no meu computador. O nome do folheto é Meu Querido Inimigo, do Bill Britton. Meu querido inimigo. E nesse folheto ele diz assim, meu querido inimigo, eu quero agradecer a você por todas as vezes que você falou mal de mim, porque você me deu a chance de ir para o Senhor, para julgar se eu era ou não aquilo que você falou. Então dou graças a Deus por sua vida, porque você expõe minhas fraquezas. Era uma carta ao querido inimigo. Se o inimigo pode ser tratado como querido, quanto mais os amigos que estão ao meu lado. E como eu falei, amados, a igreja é um lugar de feridas. Onde é que você foi ferido? Na casa dos meus amigos. Isso é igreja, isso é presbitério. Para isso, nós precisamos das duas qualidades fundamentais do caráter de Jesus Cristo. Se nós não temos essas duas qualidades, nós não temos nada mais, que é mansidão e humildade. Não está escrito, vinde a mim e aprendei a curar cego em 3 passos, com cuspe e barro. Venha a mim que em 10 lições vou ensinar você a ressuscitar mortos. Não, venha a mim e aprenda a ser. Não foi aprender a fazer, aprenda a ser. Manso e humilde de coração. A mansidão fala de como eu reajo. A humildade fala de por que eu reajo. A mansidão fala de como eu reajo às provocações. Já a humildade fala das minhas motivações. E mansidão e humildade, amados, não é dom. É uma característica que a gente aprende durante a vida. Às vezes a gente fala assim, Deus me faz manso, e fica esperando que desça o dom da mansidão. Tempos atrás eu estava numa cidadezinha lá no nordeste de Minas, hospedado na casa de um irmão que amansava cavalo. Aí eu brinquei com ele, né? Como é que você amansa cavalo? Você faz ele ajoelhar, põe a mão na cabeça dele e ora por ele, ele levanta feito um cisne, assim. Claro que não é assim. Ele falou, não, uma barrigueira bem apertada, espora, chicote e uma mão de peão bem forte. Como é que Deus amansa a gente? Você acha que é diferente? Você acha que é diferente? Se Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e nós? E lembre-se de uma coisa, a dureza do material determina a dureza da ferramenta. Repito, a dureza do material determina a dureza da ferramenta. Se você é um homem teimoso, certamente Deus colocará ao seu lado um homem mais teimoso. Não olhe de lado não, para não ficar feio. Você concorda com isso, não? E aí eu parei um dia para me perguntar, como é que eu sei que fulano é teimoso? Não é porque eu teimei com ele? Falei assim, não, fulano é teimoso, o que você quer dizer com isso? Ele não fez o que eu queria. Não se esquece disso. Quanto mais brando nós formos, mais branda será a ferramenta. É humildade, é quando você olha para si mesmo e não pensa de si mais do que convém, mas segundo a medida de fé que Deus repartiu. Entre outras coisas, o humilde, ele não busca reconhecimento. Não tem aquela questão de eu faço e ninguém me dá valor. Não existe isso na boca do humilde. E uma frase que eu aprendi diz o seguinte, ninguém nunca conseguirá humilhar o humilde. Quando você passar por uma situação e você se sentir humilhado,
é que está faltando uma caminhada pela frente. Tenha essa disposição de coração, de ser ajudado, ser guiado. A maturidade, ela se manifesta nessa capacidade de ser guiado, nessa capacidade de ser paciente, nessa capacidade de se humilhar diante de gente que aparentemente é menor do que você. Amém, amados? Quando a gente olha para Paulo, a gente vê o caminho que ele percorreu. Ele tinha um pouco antes de 50 anos, e ele dizia assim: eu, Paulo, apóstolo, o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, como um aborto. Então ele dizia: aqui estão os apóstolos, e eu sou o menor dos apóstolos. Mais ou menos aos 60 e poucos anos, ele diz assim: eu, o menor dos santos, ou seja, já não comparava com o apóstolo, mas com os santos. E no final da vida ele diz: eu, o principal dos pecadores. Quer dizer, um caminho de glória é para baixo. O caminho da glória é para baixo, não é para cima. Amém, amados? Ou seja, quanto mais próximo do Senhor Jesus Cristo, menor você vai se ver. Quanto mais longe do Senhor, maior você vai se ver. Se ainda eu penso que eu tenho algumas qualidades próprias, é um mau sinal. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Então não há glória nenhuma para nós como ferramentas. E para terminar, deixa eu lhe contar mais uma história do meu pai na fé. Veja o Nelson, aprendi muito com ele. Década de 60, ele passava atrás de um hospital ali em Tijuca. Naquele tempo não tinha luvas, material descartável. Então as luvas eram reaproveitadas, passavam por um processo de limpeza, e ele passou ali atrás, naquele lugar onde fazia a limpeza, e estava ali umas luvas penduradas. E ele era meio doido. Ele disse que escutou as luvas conversando entre si. E foi meu discipulador. E ele disse que ouviu uma luva falar assim: você viu a cirurgia que eu fiz hoje na cabeça da pessoa? Não, mas você precisa ver a cirurgia que eu fiz no coração de alguém. O que é que a luva faz? Nada. E Deus falou com ele: nunca se esqueça, você é uma luva na minha mão. E no dia que você perder a flexibilidade, eu jogo você no lixo. Nós não fazemos nada. É o Senhor que faz através de nós. Nós só temos que ser flexíveis para deixar o Senhor agir em nós como Ele quiser, da forma que Ele quiser. Amados, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê um tempo de mudar tudo que precisa mudar, de transformar tudo que precisa ser transformado. Primeiro nas nossas vidas, e depois na vida da congregação, que Deus tão loucamente pôs para a gente cuidar. Que Deus nos ajude. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui. Minha família manda abraços para vocês, minha esposa manda abraços para vocês, e por favor continue orando, para que Deus use essa luva imperfeita que sou eu. Que o Senhor nos ajude. Muito obrigado.